Muito bem, pessoal. Então, meu nome é Fernando, professor de Química aqui da oficina. Você já me conhece, então eu vou dar uma dica bem legal para você. Olha lá. Então, são exercícios muito comuns no vestibular, cálculo de mol, de massa molar, de número de átomos, coisa que você está acostumado. E o problema é que a gente geralmente resolve por regra de 3. Não tem problema, galerinha. Na verdade, resolver por regra de 3 também dá certo. Só que faz parte do vestibular, você sabe disso, ganhar tempo. Então, uma maneira muito legal de você ganhar tempo, ao invés de você fazer todo o seu raciocínio por regra de 3, fazer por análise. Então, se acostume, desde esse comecinho, a fazer por análise todos esses exercícios. Vai ver que vai ser bem melhor para você. Peguei um exemplo aqui, por exemplo. Então, olha lá. Vamos supor que ele sugira esse exercício, que você tenha 2,2 kg de gás carbônico e ele quer saber apenas quantos átomos de oxigênio existem aí nessa massa de gás carbônico. Obviamente, tendo como dado a massa molar do gás carbônico. Então eu fiz aqui na lousa, galera, para você ter uma noção, das duas maneiras, por regra de 3 e por análise para você comparar. Então, vamos começar por regra de 3. O que eu sei? Olha lá. Eu sei, primeiro, transformar quilo para gramas. Eu sei que 1 quilo são 1.000 gramas, 2,2 quilos, a massa aqui, 2.200 gramas de gás carbônico. Perfeito, tranquilo, mas fiz já uma continha. Próximo passo. Eu sei, pela massa molar do gás carbônico, que 1 mol de gás carbônico tem 44 gramas, portanto 2.200 gramas, x mols, 50 mols de gás carbônico. Segunda continha. Terceira continha, 1 mol de gás carbônico, 6 vezes 10 a 23 moléculas desse gás. Se eu tenho 50 mols, todas essas moléculas aqui, né? Então, 1, 2, 3 continhas já. E finalmente, uma molécula de gás carbônico com 2 átomos de oxigênio, todas essas moléculas que eu achei aqui atrás com X átomos. Acho a resposta aqui bonitinho. Mas veja bem, galerinha, você precisou montar 4 contas, fazer 4 vezes aquele raciocínio de montar a regra de 3 para chegar no raciocínio correto no final lá. Agora, olha que espetáculo quando você faz por análise. Então, a sugestão. Começa pela massa que ele sugeriu, olha lá, 2,2 kg de gás carbônico. E qual que é a ideia agora, galerinha? Então eu tenho que cortar esse quilo de gás carbônico com 1 quilo de gás carbônico. Então, na verdade, são as mesmas contas que você está fazendo, só que de uma maneira um pouquinho mais resumida. Então, veja lá, eu sei que 1 quilo de gás carbônico são 1.000 gramas de gás carbônico. Então, o que vai acontecer aqui, olha lá? Que massa em quilo de gás carbônico, cortando com a massa em quilo de gás carbônico. Sobrou o que lá em cima, galera? Gramas de gás carbônico. Já fez a primeira transformação. Você quer cortar agora grama de gás carbônico. Obviamente você vai cortar grama de gás carbônico com grama de gás carbônico. Então eu já coloquei aqui, lá, eu sei que em 1 mol de gás carbônico eu tenho 44 gramas. Perfeito. Grama de gás carbônico, cortando com grama de gás carbônico, já tenho aqui mol de gás carbônico, olha lá. Mesmo raciocínio, se eu quero cortar mol de gás carbônico, aqui embaixo tem que ser mol de gás carbônico. 1 mol de gás carbônico, corta com mol de gás carbônico, eu sei que 1 mol de gás carbônico eu tenho todas essas moléculas aqui. Olha como está mais rápido. Molécula de gás carbônico vai cortar com molécula de gás carbônico. E eu sei que em uma molécula eu tenho 2 átomos. Então, uma molécula de gás carbônico, 2 átomos de oxigênio. Molécula de gás carbônico corta com molécula de gás carbônico e a minha conta se resume a apenas essas multiplicações desses valores. Ou seja, você não precisa montar todas essas regrinhas de 3. Se você então multiplicar 2,2 vezes 1.000, ou seja, 10 à terceira, vezes 1, vezes 6, vezes 10 a 23, vezes 2, divide isso por 1 vezes 44 vezes 1 vezes 1, que vai dar 44, a resposta que você obtém é a mesma, 6 vezes 10 a 25 átomos de oxigênio.
Moçada, percebe como foi muito mais fácil? Você ganha tempo no vestibular quando na verdade você escolhe fazer a sua resolução por análise. Então essa é a minha dica. Todos esses exercícios que você começa a resolver por regra de 3, tudo bem, você está habituado. Se habitue a fazer todos eles por análise. Você vai ver que daqui a um mês você vai estar craque nessa análise e você vai estar ganhando tempo para o vestibular. Um abraço, galerinha. Bom estudo. Valeu.